O que você leva em consideração para obter um cavaquinho? Quais são os seus critérios na hora de você escolher um cavaquinho para você comprar ou para você trocar, enfim, seja lá de qual forma for, para você obter um novo cavaquinho? Você tem algum critério? Bem, se você não tem, eu vou tentar te ajudar para que você, na hora de obter um instrumento, não compre ou não o adquira, né? Não acabe comprando ou adquirindo gato por lebre, né? Achando que está comprando um super instrumento e depois você acabe no futuro se decepcionando, tá? Bem, aí vai a primeira dica. Quando eu vou adquirir qualquer instrumento, a primeira coisa que eu levo em consideração é a verificação da afinação. O instrumento ele precisa estar afinando perfeitamente, né? Hoje em dia, com a tecnologia, você pode conferir a afinação do seu instrumento, né? Pelo afinador eletrônico, né? Aqui eu já afinei o meu. Com relação à afinação, após você ter afinado pelo afinador eletrônico, o cavaquinho ele é um instrumento que ele é afinado, a sua afinação tradicional, né? Ré, Sol, Si, Ré, que é um Sol maior, né? Então, você pode pegar esse Sol maior aqui como referência e conferir também, ó, Sol, Sol, Si, Si, Ré, Ré. É interessante também você pegar esse outro desenho, esse outro shape aqui, ó. Se você sabe fazer um Ré maior, né? Esse Ré maiorzinho aqui, você pode arrastá-lo para a casa 7, vai gerar também um Sol maior e você pode conferir aqui, ó, Ré com Ré, né? Sol com Sol e Si com Si. São as duas formas de saber se o instrumento está afinando, né? As oitavas estão afinando direitinho. Bacana? Bem, o segundo tópico que eu irei abordar no que diz respeito à escolha do instrumento é se o instrumento ele é um instrumento que está regulado. Porque a regulagem ela tem uma influência direta para nós músicos, né? O que é a regulagem? Se as cordas do instrumento elas estão devidamente reguladas, se elas não estão altas, né? Ela precisa estar aqui numa altura confortável para que você toque o instrumento, não precise ficar fazendo muita força, né? Para apertar, seja lá a notinha que você for tocar ou o acorde, né? Porque talvez você tocar uma música no instrumento desregulado, você não vai sentir tanta diferença. Pode ser até que sinta, né? Pode ser até que você sinta. Eu particularmente já sinto logo, né? Se eu for tocar um acorde, o acorde estiver muito alto, já acaba me incomodando. Mas pode ser que você toque uma música, né? Mas quando você chegar na segunda, na terceira, seus dedos vão começar a sentir isso. E a execução realmente fica muito mais difícil, né? Então, o seu instrumento, o instrumento que você pensar em adquirir, ele precisa estar regulado, ou seja, as cordas precisam estar em uma altura que você consiga tocar o acorde, né, sem fazer tanta força assim, né? Você consiga tirar som do instrumento com relação à mão que aperta o acordezinho aqui, você não precisa fazer tanta força assim. Então, o segundo critério que eu uso é o instrumento estar bem regulado. Isso é de suma importância, tá? O terceiro tópico, aí eu levo em consideração nesse terceiro tópico o acabamento do instrumento, né? Tá certo que o bonito ele é subjetivo, né? O gosto ele é subjetivo, cada um tem um gosto particular por madeiras, né? A coloração da madeira, se gosta de instrumento com verniz ou com muito verniz, com pouco verniz, o tampo de pinho, o tampo de cedro, isso já entra num âmbito um pouco mais subjetivo, né? Porém, quando eu falo em acabamento, eu não estou me referindo a isso, eu estou me referindo ao instrumento estar bem acabado no sentido da roseta estar colocada de maneira correta, a roseta não está torta, né? Dos trastes estarem bem colocados, né? O traste ele não pode estar sobrando nem para cima e nem para baixo, porque se você vai escorregar para fazer algum tipo de executar algum tipo de música que você precise fazer uma técnica, um slide ou uma ligadura, o traste ele não pode ficar fora da escala, nem para baixo e nem para cima, ele precisa estar bem colocado,
né? Então isso também faz parte do acabamento do instrumento, né? Então todo esse contexto que vai de encontro à questão do belo, mas também vai de encontro à questão do instrumento realmente, por exemplo, está bem alinhado, né, no que diz respeito aqui às duas partes do tampo. Às vezes você pega alguns instrumentos que, obviamente que o tampo ele tem duas partes, né? Você tem duas partes simétricas aqui que são unidas. Então, às vezes, você tem aqui aquela barriguinha aqui, né, do tampo do instrumento, isso não é legal. Então, é legal o instrumento ele estar bem lisinho, está bem acabado, né? Então, o acabamento que eu me refiro não tem a ver com a escolha da madeira ou se o instrumento é bonito para um ou feio para outro. E sim no que diz respeito a capricho. Talvez até uma boa palavra, né, seria essa. Seria se o instrumento ele foi feito com capricho. Né, o acabamento nesse sentido que eu me refiro, tá? Agora tem algumas outras questões que vale a pena a gente trocar uma ideia, que vai de encontro a isso que a gente está conversando, que o cavaquinho, que é o seguinte, o cavaquinho ele é muito semelhante, eu gosto de comparar com o vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Quanto mais velha for a madeira que foi utilizada para a construção do seu cavaquinho, melhor tende a ser a sonoridade do seu cavaquinho, porque quanto mais velha a madeira, mais sequinha ela vai estar, e o som ele é tendencioso que o som ele seja melhor. Quanto mais velho o instrumento for, maior a tendência dele ter um som mais bacana, né? Tem umas outras questões também que eu gostaria de abordar com vocês, que são, por exemplo, a questão das dimensões da caixa. Também a escolha da madeira, e também como eu sei se o instrumento ele tem o tampo maciço ou não. Então, eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas a ideia realmente não é de encurtar, é de falar o máximo de informações possíveis para ajudar você na compra do seu instrumento. Então, com relação às dimensões, né, da caixa acústica do instrumento, isso é algo bem subjetivo. Eu já toquei em vários instrumentos de caixa pequenininha, né? Eu não me lembro exatamente as dimensões daquele cavaquinho Paulistinha, acho que é o modelo Paulistinha, que o Mário Sérgio do Fundo de Quintal ele usava muito, né? Até o Xande gosta muito de usar, que é um cavaquinho que é um tampo bem pequenininho. E eu já toquei em vários instrumentos com esse tampo de tamanho mais reduzido e com somzão, com somzão do caramba, volume, timbre bom, e o cavaquinho é pequeno. Então, assim, nem sempre o cavaquinho com um bojo, né? Tem gente que fala bojo, né? Com um bojo muito grande, ele é a garantia de que você vai ter um instrumento com som maravilhoso. Às vezes você vai até ter um volume, né? Um volume muito, muito bacana, né? Mas na hora do timbre, de repente o cavaquinho ele só tem aquele som alto pra caramba, mas o som não é bem definido. Então, isso também vai de encontro a questão da escolha da madeira. A escolha da madeira também é algo que muita gente leva em consideração. Eu, durante muito tempo, levei em consideração, né? Eu sempre gostei de cavaquinho de faia ou de cedro, porque eles têm um som mais sequinho, né? Eles não têm tanto grave assim, principalmente para captação. Eu sempre gostei mais porque eles não davam aquele reverb, né? Não ficavam rodando, aquele né? Então eles sempre me ajudaram muito, né? nessa questão da captação do som, né? O jacarandá, por exemplo, agora eu estou usando o cavaquinho de jacarandá. E o jacarandá, ele já é um cavaquinho um pouquinho mais complexo para esse quesito, né? A captação, ele tende a ter um pouco mais de grave. Só que, na verdade, como eu falei anteriormente, isso foi um ponto que eu levava muito em consideração, né? Eu confesso que hoje, nessa questão da escolha da madeira, eu acho que o mais importante é você pegar o instrumento e você tocar o instrumento. Eu nunca comprei um instrumento sem antes tocar no instrumento. Nenhum instrumento que eu adquiri até hoje foi assim, sem tocar o instrumento. Eu vou entrar aqui no Mercado Livre e vou comprar um instrumento.
Eu acho isso muito arriscado. E confiar também no som do instrumento pelo vídeo, a referência do vídeo, eu também acho muito arriscado. Eu acho que assim, a escolha da madeira pode até ser algo que você leve em consideração, mas eu digo para você assim, que hoje eu não faço mais isso. Eu não levo mais em consideração tanto a escolha da madeira para dizer que o instrumento é bom ou é ruim, né? Eu acho que o mais importante, independentemente da escolha da madeira, é você pegar o instrumento e tocar. Eu já toquei em vários instrumentos que não são de madeiras tão nobres, instrumentos às vezes até muitas das vezes folheados, né? Com uma sonoridade espetacular. Se você pegar e tocar assim, você até não acredita. Fala, caramba, bicho, como é que esse instrumento tem um som desse e não é um instrumento com madeira nobre, não é a faia. Na verdade, a faia ela é extinta, né? Na verdade, a madeira é maple, né? Então, pô, caramba, esse é de maple, esse aqui é de jacarandá, esse é de cedro. Às vezes eu toquei num cavaquinho de roxinho. E tu toca no cavaquinho, um cavaquinho maravilhoso, né? O cavaquinho leve. Outro ponto, outro aspecto também importante, que eu acabei lembrando de falar, que é muita coisa para falar, eu vou tentar aqui dar o máximo de dicas possíveis para que você, na hora de comprar, você tenha sucesso aí na hora de comprar o seu cavaquinho. Uma outra coisa interessante é o seguinte, cuidado com o instrumento com tampo muito fino. Ele pode te enganar, né? Eu estou querendo dizer o seguinte, o tampo fino, o tampo mais fino, né? O cavaquinho muito leve, a tendência do instrumento ter um volume maior é muito grande. Por quê? Porque quando você toca, a vibração, pelo fato da madeira ser mais fina, a vibração do instrumento é maior e o volume dele é maior. Só que a durabilidade desse instrumento é menor. A tendência desse instrumento dar problema e não durar muito é muito grande. A gente diz que é um cavaquinho descartável. Então o cavaquinho ele não pode ter um tampo também muito, muito, muito fino. Ele pode te enganar, você vai tocar o cavaquinho, tem um som do caramba, mas daqui a algum tempo ele vai te dar um problema, vai rachar o tampo, vai quebrar. Cuidado com isso também. E o último ponto que eu vou deixar registrado é a questão de como eu sei se o cavaquinho ele tem um tampo maciço, se esse tampo ele é maciço ou não, né? O cavaquinho, essa madeira aqui, deixa eu chegar mais perto aqui para mostrar para vocês. A madeira ela tem os veios, a gente chama de veios, né? Que são os sentidos de umas linhazinhas que tem aqui. Então essas linhas aqui, você tem que prestar atenção se elas estão indo para a boca do instrumento, se elas estão fazendo a curva por completo da boca do instrumento. Então você vai olhar alguns veios, umas linhas assim. Se essa linha ela estiver fazendo a volta completa aqui no tampo, completinha, é porque esse instrumento ele é de tampo maciço. Mas se não, né, ele não vai ser maciço, você vai perceber que ele tem uma madeira por baixo, né? E aí a tendência desse instrumento não ser um instrumento com a sonoridade tão boa assim, ela é grande, tá? Galera, desculpa aí ter me alongado tanto, mas esse tipo de assunto é um assunto que é difícil você resumir, né? E realmente foi um vídeo que eu estou fazendo com a intenção de ajudá-los aí na hora que vocês forem pensar em obter algum instrumento. Eu espero que o mesmo tenha sido útil para vocês. E um grande abraço, até o próximo vídeo. Ó, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele like aqui embaixo, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, que aí você vai ser notificado aí quando nós publicarmos novos vídeos. E eu espero de verdade que esses vídeos eles tenham uma validade aí, né? Eles tenham uma serventia na evolução musical de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Paz e música e toda honra e glória sejam dadas a Jesus. Valeu!